Olá, sextos anos! Vamos lá para as atividades dessa semana de matemática, que serão exercícios de revisão sobre a decomposição em fatores primos e o mínimo múltiplo comum. Trouxemos aqui para vocês alguns exemplos, onde no primeiro vamos decompor em fatores primos os números a seguir. Para isso, nós vamos usar os menores números primos que nós já vimos, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, não é? Vamos lá, iniciando com o número 605. Para decompor, eu vou traçar aqui, olha, uma linha vertical, onde do lado direito eu vou colocar somente números primos. Vejam bem, 605 é o número ímpar e termina em 5. Então, eu vou colocar o número 5 aqui, que é primo, do lado direito. E vou fazer a divisão de 605 por 5. Eu vou encontrar o quociente 121. Bom, agora você vai pegar esse quociente 121 e vai dividir pelo número 11, que é número primo. E quando eu faço a divisão 121 por 11, eu encontro o resultado 11. 11, como é número primo, eu posso dividir por ele mesmo, que vai dar o quociente 1. Então, eu encontro a decomposição do número 605 é 5 vezes 11 elevado à segunda potência, devido ter aparecido aqui duas vezes o número 11. Então, aqui o expoente é 2, tá? Vamos para o número 1000. O 1000 é um número par, então quando eu vou fazer a decomposição, eu já coloco 2 aqui do lado direito, que é o número primo, e quando eu faço 1000 dividido por 2, eu encontro o número 500. 500 também é um número par, eu vou dividir por 2 novamente e encontro 250 no quociente. 250 é número par, também vou dividir novamente por 2, encontrando o resultado 125. Como termina em 5, eu já posso fazer a divisão por 5, que também é um número primo. Quando eu faço a divisão, o quociente vai dar 25, que termina em 5. Então, novamente, divido por 5, encontrando o resultado 5. 5, como é número primo, eu divido por ele mesmo, o 5, e me dá o quociente 1. Então, no quociente 1, a gente para fazer as divisões e vamos colocar a decomposição do número 1000. Você percebe que o 2 apareceu 3 vezes e o 5 também. Por isso, a fatoração ou decomposição do número 1000 será 2 elevado à terceira potência vezes 5 elevado à terceira potência. Vamos lá para um outro exemplo, o número 2058. Que é um número par, e quando eu faço a decomposição, eu já posso colocar o número 2 aqui do lado direito e faço a divisão encontrando o resultado 1029. Bom, 1029 é um número ímpar, então eu vou dividir por 3, porque quando eu faço a divisão por 3, o resultado do quociente é 343 e a conta dá exata. Bom, 343 eu vou dividir por 7, que também é um número primo, encontrando o resultado 49. Bom, 49 eu vou novamente dividir por 7, que vai me dar o resultado 7. 7 divido por 7 e encontrando 1. Então, a decomposição do número 2058 será 2 vezes 3 vezes 7 elevado à terceira potência, porque o 7 apareceu 3 vezes na decomposição. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda atividade como exemplo, mostrando para vocês o seguinte: qual é o número cuja fatoração será 2 elevado à segunda potência vezes 3 vezes 5 elevado à terceira potência? Então, neste caso, eu estou te dando a fatoração e quero que você encontre o número. Para isso, você vai fazer o número 2 elevado à segunda potência como 2 vezes 2, vezes o 3. E esse 5 elevado à terceira potência é 5 vezes 5 vezes 5. Lembrando que está na forma fatorada, tudo é multiplicação. Pessoal, 2 vezes 2 são 4. E 5 vezes 5 vezes 5 são 125. Então, você tem aqui 4 vezes o 3 vezes o 125, não é? 4 vezes 3 são 12. E aí, eu faço 12 vezes 125, encontrando o resultado 1.500. Então, o número procurado é 1.500. Então, não esqueçam de desenvolver as potenciações e fazer as devidas multiplicações para encontrar o resultado. Já na atividade 3, estamos pedindo para você calcular o mínimo múltiplo comum dos números. Na alternativa A,
colocar como exemplo o 12 e o 15. Então, usamos aqui a decomposição simultânea, onde do lado direito do traço vamos colocar somente números primos. Então, vamos lá, 12 e 15, eu percebo que o 12 é um número par, então eu já posso colocar o 2 aqui como número primo, né, como divisor. E aí, 12 dividido por 2 são 6. O 15 não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar, então eu vou copiar o 15 novamente. E encontrei 6 e 15 aqui, então eu vou dividir por 2, porque aqui ainda tem o 6 como par. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 15, como é ímpar, eu vou copiar, tá? Bom, pessoal, aqui só esquecemos de colocar um 1zinho aqui, mas sem problema, porque aqui na linha de baixo, 3 dividido por 3 é igual a 1 e 15 dividido por 3 é 5, tá? Bom, eu tenho aqui 1 e 5, que dividido por 5 vai copiar o 1, e 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, encontramos aqui 1 e 1, isso mostra que terminamos as divisões. E agora, basta você multiplicar esses números que tem aqui do lado direito, fazendo 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. E aí, é o seguinte, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12, e 12 vezes 5 é igual ao número 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 12 e 15 é igual ao número 60. Vamos para um outro exemplo com 3 números. Eu quero achar o mínimo múltiplo comum de 12, 10 e 8. Para isso, eu coloquei eles separados com a vírgula, né? Passei o traço vertical e do lado direito, lembrando que só pode ter números primos. Bom, 12, 10 e 8 são os 3 números pares, então já comecei a dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6, 10 dividido por 2 é 5, 8 dividido por 2 é 4. Então, encontrei os quocientes 6, 5 e 4. Como tem números pares, ainda coloquei o 2 novamente como divisor, e ele é número primo. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3, 5 não é divisível por 2, então eu copiei, e 4 dividido por 2 é 2. Nesta linha, eu tenho 3, 5 e 2. Como eu tenho ainda esse número par, eu vou dividir novamente por 2. Bom, o 3 eu copio, porque ele não é divisível por 2. O 5 também copio. E 2 dividido por 2, eu encontro o resultado 1. Como eu tenho agora 3, 5 e 1, eu vou dividir por 3. Porque 3 dividido por 3 é 1. O 5 não é, eu copio. E eu vou copiar o 1 aqui novamente. Como tem 1, 5 e 1, eu vou dividir por 5. Então, encontrando o 1, eu copio, 5 dividido por 5 dá 1 e copio 1 novamente. Então, neste finalzinho aqui, encontrei somente o número 1. Terminou as divisões. Agora, você tem que multiplicar os números que estão do lado direito do traço, fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 é igual ao número 120. Então, o mínimo múltiplo comum de 12, 10 e 8 é igual a 120. Pessoal, agora chegaram as atividades, onde você vai se basear no que foi explicado ali no arquivo e vão resolver. No primeiro, é para decompor cada número desse em fatores primos, como eu coloquei no primeiro exemplo. O segundo, quais são os números cujas formas fatoráveis estão escritas dessa maneira, como o segundo exemplo aí do vídeo. E o terceiro, calcular o MMC dos números, tá? Você pode usar aí a decomposição simultânea, como eu acabei de explicar, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boas atividades!